Bom, pessoal, a gente deu uma continuidade aqui na gravação, porque o pessoal não estava conseguindo entrar. Então, hoje, aula 29, continuação, dia 4 de novembro de 2024, tá bom? O pessoal já está entrando, acho que agora estão conseguindo entrar, graças a Deus. Mas aqui é sempre uma novidade, né? Um dia eu não estava conseguindo entrar, aí você não consegue entrar, né? Mas vamos lá. Unidos venceremos, né? Unidos venceremos. Agora só está faltando a Ana, vamos ver se ela consegue aqui. Vamos lá. Aí tá faltando a Soraya e a Ana. Hoje, que legal. A Soraya tá conseguindo entrar também e a Ana. Vamos ver. Então, Indira tá, Marilisa tá, a Maria tá, Renata. Só tava faltando a Soraya e a Ana. Ô, Indira, Oi? continua só falando que ficou faltando a tua fala, né? Que você caiu. Tá. Vai falando aí, você tá cada dia melhor. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Então, a gente vai utilizando essas ferramentas que você está passando para a gente, Vi, e elas fazem muito sentido. Tem horas assim que eu me pego falando coisas que você fala. Mas E sabe por quê? Porque já não é meu. Quando você já começa a falar coisas disso, não é que você está sendo repetindo o que eu estou falando. Você internalizou um conhecimento. com certeza, com certeza. É isso, você entendeu? E Então, é assim que funciona. então as coisas não ficam de repente, né? Não ficam mais fáceis, mas a gente vai ficando mais forte, né? E dessa maneira elas vão se tornando mais fáceis, né? Isso assim, é a mesma coisa, pega um atleta. Se vocês pedirem para eu correr 2 quilômetros aqui, né? Você pede 2 quilômetros para um atleta que corre 40, ele vai dar risada, fala, tá bom, né? Então, o que vai acontecendo? O percurso, ele é oneroso, mas quanto mais você vai treinando a tua atleta interior, mais forte você fica, inclusive para lidar com todas as adversidades, Sim, Vi. ok? Foi uma semana muito bacana. Por esse lado, foi muito bacana. Ana e Soraya, estou colocando aqui. Isso é muito bom, Indira. Que bom. Maria, você quer falar mais alguma coisa? Eu também tô repetindo. Peguei essa mania também de ficar repetindo o que você fala para as outras pessoas. Mas Interessante, né? esse conhecimento não é meu, eu fui aprendendo, ó, a gente está propagando. Quando vocês estão fazendo, gente, presta atenção. Quando vocês estão conversando e propagando isso para outras pessoas, vocês estão ajudando o mundo a ficar melhor. É sério, Verdade. não é brincadeira. É sério, entendeu? Porque assim, vocês vão tendo conversas de qualidade com as pessoas. Porque vocês já pararam para ver, vocês já pararam para ver quantas pessoas ficam falando porcaria o dia inteiro, fake o dia inteiro. Presta atenção, Verdade. é sério, né? É sério. Mais alguém quer trazer mais alguma coisa? A Ana e a Soraya ainda não conseguiram entrar aqui, pelo menos não falaram nada. Estamos aqui, tá bom? Qualquer coisa, ou então depois elas pegam a gravação. Uma pena, né? Porque é legal a gente estar o grupo todo junto aqui, né? Mas, ó, tudo bem, gente? Alguém que quer comentar mais alguma coisa? Por enquanto? Todo mundo já falou, né? Sim? Acho que sim, né? Beleza? Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim? Beleza, ó, eu Sim. vou começar então a passar a apresentação de Sim. hoje para a gente estar já dando continuidade. Hoje eu vou fazer uma reflexão com um estudo de caso para vocês irem treinando cada dia mais essa visão sistêmica.
Dentro de vocês, lembre-se que o processo de cura, né? É, a gente conhece, aí a gente vai reconhecer e aí a gente reorganiza. Por exemplo, sintoma. Tô com uma dor no pé insuportável. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas os meus pés estão muito doloridos, estão machucados, tá horrível. Eu não sei o que está acontecendo com meus pés. Aí eu começo a conhecer, me conhecer. Viviane, você usa sapato 37. Aí eu vou reconhecer. Que número de sapato que eu tô usando? 36 e uns até 35. Ah, é por isso, meu sapato. Eu tô usando o número errado, não tem nada a ver isso comigo. Isso não me representa. Ó, eu tava numa cegueira oculta, eu não sabia o que estava acontecendo, só estava sentindo os sintomas, estava me machucando. Aí eu começo a me conhecer. Eu não sabia. Eu uso o sapato 37, comecei a saber. Quando eu sei o que é certo, eu vou reconhecer na minha realidade o que está manifestado na minha realidade. Sapato 34, 35 e 36. Aí eu começo a ter uma compreensão. É por isso que está tudo machucado, por isso que eu estou toda machucada. Aí eu começo a reorganizar. O que que eu faço? Eu elimino todos os sapatos com números errados e não adequados para mim e compro o sapato 37. O que que vai acontecer? Resolvi. Ah, Viviane, mas na vida não é sapato, né? Não é número. Mas tudo é assim, tá? Não estou falando que tem coisas que não são mais complexas. Vamos falar de traumas infantis. Mas o processo é conhecer, reconhecer e reorganizar, tá? Então, assim, isso é uma coisa minha, isso, né? Essa nomenclatura e esse fluxo de processo que eu estou passando para vocês é alguma coisa que eu adquiri na minha prática, tanto comigo quanto com todos os meus pacientes, tá? E aqui, olha, a gente refletiu semana passada, né? Quem está certo? Quem está errado? Cada um de nós tem uma visão parcial do todo. Os lulistas têm uma visão parcial do todo. Os bolsonaristas têm uma visão parcial do todo. Os trumpistas, né, dos Trump lá, têm uma outra visão parcial do todo. Então, assim, quem está certo e quem está errado? Vai depender do ponto de vista. Tá, mas tem um ponto de realidade, certo? Que deve ser mensurado, sim. Esse ponto de realidade, ele está alicerçado nas virtudes e nas forças de caráter, que é a base da saúde mental. Então, assim, mas como que a gente pode saber se esse discurso tá adequado? Por exemplo, quando o Trump pega e começa a ser contra a imigração, que vai pegar todos os estrangeiros e vai eliminar o direito a voto, que eles já conquistaram há um tempão e tudo mais. Ele tá sendo virtuoso? Ele está sendo justo? Ele está sendo imparcial? Ele está respeitando toda a história dos Estados Unidos, por exemplo? São coisas que a gente tem que observar. Então, por exemplo, na cabeça do Trump, né? Ó, a pata do elefante é um tronco de árvore. E o mundo é uma árvore. E ele está certo. Na cabeça dele é assim. Então, o que que a gente tem que começar a observar? Muitas vezes as pessoas, elas vivem assim, né? Tem familiares que vivem assim. A Soraya não está conseguindo abrir. Eita, deixa eu só falar aqui para a Soraya, para ela atualizar o aplicativo.
Porque às vezes pode ser isso. Sim. Então, assim, ó, e isso, gente, às vezes assim, você pega um pai, uma mãe de vocês, ou um chefe, você tem uma perspectiva, ele tem outra. Ele tá lá, ó, em cima da escadinha, vendo uma parede. É a barriga do elefante, mas para ele é parede. Você tá vendo a orelhinha do elefante, para você a orelha é a existência da humanidade, né? Então, eu gostaria que cada vez mais a gente fosse observando essas coisas, ok? Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Alguma reflexão? Alguma pergunta? Por exemplo, eu já avisando vocês, pessoal, eu ia fazer o evento do dia 9 do 11 sábado, né? De constelações, mas por uma série de questões estruturais. Esse final de ano, um monte de gente fala, não consigo, não consigo, não consigo, né? Todo mundo com um monte de compromisso, tal, já começou a loucura de final de ano. E a gente também, eu estou com algumas questões pessoais, até com saúde e tal. Minha filha também vai fazer cirurgia, um monte de coisa. Falou, vamos fazer o seguinte, sem loucura. Ó, isso é uma coisa que eu recomendo para vocês. Diga não à violência, respeite, entendeu? Sem violência. Quando você sente que tem alguma coisa pesando muito, que de repente não é aquele momento. Então, dá ré no carro. Um carro sem ré fica complicado, você não consegue fazer manobra, fica inoperante. Então, assim, eu vou deixar os eventos da constelação familiar para o começo do ano 2025. Aí depois eu passo, tá? E a gente segue viagem, né? Então, e a gente vai fazendo o nosso trabalho aqui da psicomentoria até dezembro, depois o ano que vem a gente vai remodelar também, né? Mas o objetivo é dar continuidade e cada vez mais ir trabalhando a gente, né? De nos alicerçarmos nesse processo, né? De desenvolvimento. Sempre com melhorias, com upgrade. Então, assim, ó, nas constelações, por exemplo, o Conselho Regional de Psicologia tem muito preconceito. Por quê? Porque tem algumas pessoas, é igual, tem médico, pessoal, que são médicos assim incríveis. Agora tem médico que cheira cocaína e vai fazer cirurgia. Nossa, Viviane, tem isso? Claro que tem. Quantas vezes vocês não pegam criminosos mesmo, médicos que o paciente está anestesiado e eles estão abusando sexualmente da paciente? Pelo amor de Deus, o que é isso? Então, assim, no mundo tem de tudo. Tem padres que são maravilhosos, tem padre que é pedófilo, né? Então, no mundo tem de tudo, gente. Então, assim, o que que acontece? Há uma confusão muito grande, porque alguns consteladores que não têm, na minha opinião, qualificação e habilidade para isso, começaram a fazer uma série de absurdos. Então, tipo, a filha foi estuprada pelo pai, e na frase de cura, numa constelação, fala: querido papai, me perdoe por isso. Cara, o pai estuprou ela e está pedindo perdão para o pai. Então, fica complicado, né? Aí vem, por exemplo, para mim, perdão, eu construí dentro de mim, perdão assim, eu me liberto da responsabilidade das suas ações sobre mim. Eu não sou responsável pelas suas ações sobre mim. Você é. Então eu deixo com você o que é seu. Eu vou ficar só com o que é meu. Não vou ficar pegando para mim as suas toxicidades, né? Então, assim, cada dia mais a gente tem que estar observando isso, ok? A Soraya está falando aqui, ó, o meu apareceu a mesma coisa.
No celular também? A Ana está conseguindo entrar agora. Vivi, eu acho que você já deve ter feito isso, mas qual seria um livro bom, assim, sobre virtudes e forças de caráter? Porque eu acho que eu estava confundindo com alguma coisa daquele livro da psicologia positiva, sabe? Aquele de capa Eu amarela? já vi as virtudes e as forças de caráter. Tem a felicidade autêntica, é bem legal. Felicidade Autêntica? É. Oi, Aninha, tudo bem? Agora só falta a Soraya, gente. A Soraya não está Tudo conseguindo bem. Eu entrar. acho que eu descobri o que que é. Eu vou ajudar ela aqui. Ajuda, obrigada, Ana. Valeu. Então, ó, as virtudes e as forças de caráter é a base da pesquisa do Martin Seligman, né, da equipe, que eles estudaram 3.000 anos de história, ao longo de mais de 200 religiões, dogmas, filosofias, tal, porque eles queriam criar uma classificação internacional de saúde mental. E o que que eles observaram? O que define uma pessoa saudável, ela se tornar uma pessoa virtuosa. Isso está em todas essas 200 filosofias. Então, assim, não cabe, por exemplo, uma pessoa saudável ser muito ingrata. Ô mãe, não te pedi para me colocar no mundo. Já que eu quero tênis de R$ 2.000, você vai ter que comprar, senão eu vou roubar, né? Então, assim, a saúde mental de uma pessoa, ela está atrelada a ela se tornar virtuosa, de ela se desenvolver o seu progresso moral, né? Não sei se eu respondi aí, Indira, Sim, joia. Tá ótimo, é isso mesmo, Vi. tá? Ana, como que foi tua semana? Eu tô quinzena, né? Porque já faz 15 dias que não vem. Mudou? Tá com luz no quarto agora? Daqui a pouco eu vou pro quarto e eu vou mostrar para vocês a luz. O dilema da luz. Agora tem luz. Que bom, hein? Mas eles arrumaram lá antes de sair. Mas arrumou pro outro, né? E como Mas você deu tudo certo. Mas tá tudo bem, a gente se mudou, ainda tá correria. Tô tentando falar com a Soraya aqui, que eu já descobri o que que é na correria. Todo mundo já falou como foi a semana? só tá. Deixa eu ver. Acho que sim. Só tá faltando você mesmo. A Renata já falou, a Maria, Tá, Maria, eu tô Dia. tentando ajudar a Soraya. Tá. Mas vamos lá, falar rapidinho. Foi Fala bem, graças a só, Deus. só na gravação, qual foi o problema que você descobriu? O problema? Ah, a questão da luz, né? Que assim, Não, não. Você não conseguia entrar na internet, no Zoom. é porque como tá em inglês, ela tem que apertar o negócio lá e tem que dar OK. Ah, tá. E então tem que ver se está instalado ou não e tem que apertar uma parte de OK, Entendi. entendeu? Mas assim, tá meio escondido. Tá. Então é isso. Beleza. Você quer colocar mais alguma coisa? Ou então depois você continua Não, eu a falo, Soraya entrar, e aí eu vou é, eu continuar. falo, eu falo no finalzinho, eu vou tentar ajudá-la aqui. Beleza, obrigada. Então, Imagina. eu gostaria que vocês cada vez mais entendessem o seguinte, a vida é o elefante. Então, assim, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que ir observando cada coisa e explorando, ok? Beleza? Então, ó, eu trouxe um estudo de caso. Já há um tempão atrás, eu tinha trazido isso, acho que foi em 2023 ou 2022, já não lembro. Não sei se alguém de vocês já viu, mas já faz tempo, ou então. Mesmo assim, eu fiz algumas revisões e incluí algumas coisas.
qual é um dos meus objetivos com vocês? É que vocês desenvolvam sinapses sistêmicas. Então, assim, que quando eu falo de sinapses, eu estou falando das estradas de raciocínio, das narrativas que vocês vão construindo, né? Cada vez que vocês fazem alguma coisa. Então, ó, dentro da perspectiva até do elefante, né? Eu vou trazer duas percepções do marido e da mulher e todas as coisas que vão influenciando a maneira de eles pensarem, sentirem, se comportarem, né? O tipo de raciocínio, o tipo de narrativa, o nível de percepção, tá? Os aspectos da sombra reprimidos. Então, a gente vai treinar isso. Então, ó, eu falei bastante da sombra, não esgotamos, a gente está no comecinho, só que eu estou voltando de forma sistêmica para a gente ir desenvolvendo, elaborando esse pensamento, tá bom? Então, aqui, ó, como que funciona? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Só tá faltando. Beleza. Ó, opa. Então, a situação é a seguinte: situação problema. O casal vai para um consultório. A esposa entra para o atendimento médico. Quando volta, o marido está lá conversando com a recepcionista alegre e simpática. Aí, reação da esposa diante do que viu, percebeu na recepção. Pensamento dela, ela não falou nada na recepção, mas na cabeça dela tá. O que ele está fazendo? Todo simpático e alegre conversando com essa mulher? Como assim? Ele nunca faz isso comigo. Ele é mal-humorado, reclamão, está sempre triste e insatisfeito quando está em casa comigo. E com ela está todo dado. Se ele sabe dar risada e ser simpático, por que não é assim comigo? Ele não me respeita e não liga para os meus sentimentos. Então, ó, ela fez uma série de narrativas dentro de um contexto. E aí, o que que ela faz? Ela faz na narrativa, ela vai ter uma conclusão. Então, ela vai construindo todo o cenário, ó. O que ele está fazendo? Então, ele já fez a pergunta. Todo simpático e alegre com essa mulher. Já está outra percepção. Como assim? Ele nunca faz isso comigo. Ó, quais os raciocínios que ela já começa a desenvolver? Ela está comparando o comportamento dele com a recepcionista e o comportamento dele com ela própria. E aí? Comigo ele é mal-humorado, reclamão, está sempre triste e insatisfeito. E com ela, todo simpático, alegre. Ele sabe dar risada. Uhum. E ser simpático, então por que não é assim comigo? Então, ela vai construindo cenários sempre para chegar a uma conclusão. Qual que é a conclusão? Ele não me respeita e não liga para os meus sentimentos. Sempre, sempre, prestem atenção. Vocês podem ficar meia hora pensando em alguma coisa, mas sempre vai ter um pensamento de conclusão que vai gerar uma emoção, e esse pensamento com emoção gera o sentimento, que vai emitir ondas eletromagnéticas daquilo, para trazer mais daquilo. Então, ó, qual é? Ele não me respeita e não liga para os meus sentimentos. Então, qual é a emoção? Raiva. Por quê? Ele quebrou a regra da esposa. Ele não deveria falar com a recepcionista dessa forma, todo simpático. Sentimento, abandono e rejeição. Comportamento, fecha a cara, fica de mau humor, emburrada. Quando chega em casa, cobra o marido e os dois brigam muito feio. Olha aqui, ó. Quando chega em casa, vem a Terceira Guerra Mundial. Até aqui, alguém quer comentar alguma coisa? Tudo bem aí, gente? Qualquer coisa pode falar, tá bom? Então, ó, relato, ó. Então, até agora a gente viu o relato da esposa. Agora a gente vai fazer o relato do marido.
Lembra? Cada um tem uma percepção? Relato do marido na recepção quando vê a expressão facial da esposa na saída do consultório. Pensamento. Nossa, por que a minha esposa saiu do consultório de cara amarrada e me olhando com raiva? Eu vim com ela, estou dando atenção e carinho. Parece que ela nunca me valoriza. Sempre estou errando. Nunca é o suficiente. Eu nunca vou atender as expectativas dela. Sou um bosta mesmo. Emoção, tristeza. Então, ó, de novo, ele foi contextualizando. Nossa, por que ela saiu do consultório assim? Eu vim com ela, eu dei atenção, dei carinho. Aí começa. Parece que ela nunca me valoriza, estou sempre errando. Nunca é o suficiente. Aí, ó, eu nunca vou atender as expectativas dela. E qual é a conclusão? Sou um bosta mesmo. E aí, ó, ele se despreza, vai baixar a autoestima, e aí vocês já sabem a história, né? E aí, qual é a emoção? É a constatação da perda. Eu sou um bosta. Ou seja, não tem valor. Sentimentos, desamor, insuficiência e incapacidade. Comportamento, se fecha, fica de mau humor, não olha na cara dela, sente-se rejeitado, desanimado, sentimentos intensos de insuficiência, sem vontade de fazer nada. Tem dívidas financeiras, reclama de tudo, pessimismo intenso. Aí, ó, como lidar com essa situação? Relato do marido após a briga com a esposa. Então, ó, os dois relataram a cena lá da recepção. Depois da briga, o marido relata. Pensamento. Meu, o que é isso? Ela está com ciúmes da recepcionista, porque eu fui simpático e estava alegre. Ela quer de mim? Quer que eu seja grosso com todo mundo? Ela só reclama e me critica. Ela não me ama do jeito que eu sou. Ela quer sempre me mudar, me controlar. Não sou bom o suficiente para ela. Sou um fracasso como homem. Ó, na primeira sou um bosta mesmo. Na segunda sou um fracasso mesmo. Então, ele vai pegando as narrativas e as percepções dele para fortalecer a crença que ele tem de baixíssima autoestima. De autodesprezo. Então, o autoconceito dele e a autoimagem dele está totalmente deturpada. Sou um bosta e sou um fracasso, certo? Então, o que que vai acontecendo? É uma pessoa que vai ficando cada vez mais sem recursos psíquicos, recursos emocionais e mentais para poder superar todas essas dificuldades. Por quê? Ele não tem auto-amor, não tem amor próprio, ele se despreza, né? Ele tem um pensamento generalizado para o negativo. Então, as virtudes e as forças de caráter dele estão comprometidas. Ele não tem gratidão por tudo que ele tem. Ele fica vendo na falta das coisas que ele não tem, a insuficiência e ele como defeito de fabricação, ok? Se alguém quiser comentar alguma coisa, tá aqui, tá? Então, ó, emoção, tristeza, sentimento, rejeição. Ele se auto-rejeita, né? Então, ó, comportamento, se fecha, vitimismo, fica de mau humor, não olha na cara dela, sente-se rejeitado, desanimado, sem vontade de fazer nada. Gente, até aqui, vamos abrir só um pouquinho. O que vocês estão achando da situação? Estou achando a situação péssima. Não é? E é E eu- péssima dos dois lados, né? É, os dois. Porque ambos têm a sombra ali, ó. Tem a sombra permeando a vida dos dois. Individualmente, pelo que eu percebo, né? Porque se ele fala que ele tem dívida, não tem vontade de fazer nada, é um pessimismo intenso e tem a sombra tá ali. E ela também não confia nada nele, né? Porque se ele também é um bosta, porque eu acho que ele deve ser mesmo, ela
o negócio tá feio ali, né? O relacionamento tá. A Marilisa já julgou o homem. É verdade. Não, eu tô indo porque ele me. Olha, eu já falei uma coisa, falei que tem uma sombra, né? Aham. Porque ele é o camarada, ele é pessimista, ele não acredita nele, né? E não é Uhum. capaz, assim, de mudar a situação de vida dele. Vamos pensar assim, primeiro assim, individualmente, tá? Enquanto um homem, sei lá, né, um adulto, que naturalmente deve ter uma profissão, independentemente de ter dívidas, né? Todo mundo tem dívida em determinada fase da vida, né? Teria que dar uma volta por cima. Mas isso atrapalha todo o relacionamento dele com a mulher, porque a mulher também deve ter uma outra expectativa em relação a ele, né? E acho que aí eles não conversam, aí fica essa coisa aí de, sei lá, sei Claro lá, que, é gente, uma coisa. É isso raro essa. no mundo não existe. É tudo trabalho aqui de ficção que eu estou dando, certo? É isso que eu ia falar. Uhum. É uma situação muito. Como é que é? Quase não Surreal. acontece. É surreal isso aí. É só em filme que acontece, porque na vida Ah, não, prática, eu acredito que aconteça assim. Pode ser que não aconteça assim na íntegra, com todos os itens, com todos os, sei lá, com toda essa emoção, todo o comportamento, com pior, todo. Mari. Tô brincando, tô sendo é pior. As Mas pessoas. existe pra caramba. Vocês acham que não tem Mas a relacionamento gente está assim? sendo. Mas a Sim, gente está tem. sendo irônica, Marilisa. A gente está com ironia. Ó, depois aí que aparece a agressão, aí vai aparecer agressão física, né? Não só emocional, mas vai aparecer agressão física e às vezes até feminicídio, né? Ou ao contrário. Sim, Não tem mulheres que matam o marido? Vai sim. ter uma coisa Tem ou outra. mulheres que apanham o marido 30 anos, um belo dia levantam, pegam uma faca e matam o marido. Exatamente. Ó, então, esse tipo de padrão aqui é o mais comum. As pessoas Eu de também forma acho. geral estão muito desequilibradas. Mas isso daqui, ó, vocês já estão tendo uma visão é, mais consciente do que está influenciando isso, sim ou não? Já está ficando mais Sim, claro? claro Sim. que sim, está. Ó, Maria quer comentar alguma coisa? Indira, Ana? O engraçado é que eles devem ter se procurado para achar exatamente as pessoas que eles precisavam, né? Que um fica torturando o outro. Especialistas, né? É verdade. Quando eu tenho baixa autoestima, que tipo de professor especialista eu vou atrair e contratar? É alguém que despreza você. Isso, por quê? Porque aí assim, dá match, né? Ou seja, dá link, por quê? Sinal do Wi-Fi. Eu vou ficar com uma pessoa que me ama muito, que me admira, eu sempre vou invalidar. Não, ele é muito areia pro meu caminhãozinho. Ai, você tá linda hoje, são seus olhos. A pessoa sempre vai desprezar. Agora, você é burra, mulher. Por que que não sei o quê? Ai, você nunca me valoriza. E ela se valoriza? Não. Então, o Wi-Fi tá lá, tá? A gente sempre vai ficar com as pessoas que estão nos validando. Isso é importante de entender. O problema não é a pessoa te ver assim, o problema é você concordar com ela, certo? É. Então, vamos seguir a próxima. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa. A Aninha ainda tá aí? Eu não tô vendo ela. Deixa eu ver. Ah, ok. Aqui, deixa eu ver. A Ana caiu também. Tá. Mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Eita, gente, peraí. Ué, vocês estão vendo minha tela, pessoal? Ah, Vocês estão vendo a tela? Os slides, não, tô Sim, vendo você. você. não tô vendo, É só não. você. Só eu? Eita, Agora é a Fran. agora sim. Uhum.
Oswaldo, não está aparecendo a participantes. Slide. Diminuir aqui. Deixa eu só diminuir. Ah, a Ana está entrando agora. Vamos voltar aqui. Tá. Então, ó, a gente tinha parado, ó, relato da esposa, relato do marido na recepção. Aí, relato do marido após a briga. Agora vamos para a próxima. Coisa que não está aparecendo a minha cara. Peraí. Hum. Oi, Vivi, desculpa, eu tava falando com a Soraya, tá? Já Ela está vai conseguindo ficar ou de não? novo. Não, mas eu já falei com ela aqui para ela expliquei. Obrigada, Toninha. Imagina, desculpa, tive que sair para falar com ela. Fica tranquilo. Eu que agradeço. Só que gozado que eu não estou vendo a minha própria imagem agora. Não sei por quê, o que está acontecendo com o Zoom. Está enchendo o meu saco o seu Zoom hoje. Eu vou brigar com o Zoom, hein? Mas a gente está te vendo bem, Vivi. Assim, se a gente Agora não... agora eu estou vendo. Tá, vamos lá. Vamos ver se agora vai. Acho que eu vou deixar assim, viu? Deixa eu ver. Sumiu de novo? Eu vou deixar assim para eu poder me ver. Porque aí eu vou abrir a tela e vou vendo vocês quando vocês falam também. Ó, tudo bem. Vocês estão vendo, né, gente? Então, ó, acho que a tela está muito pequena para vocês assim? Tá sem slide. Está sem slide? Só tá Sim. você. É, só tá você no meio. Então, vamos lá. Agora vocês estão vendo, né? Não, Não estão vendo o slide? não. Então, Ah, que estranho. Será que saiu? Vamos ver aqui. Talvez o problema deixa eu ver. Compartilhar. Gozado, ele tinha saído mesmo. Agora Agora apareceu. Agora deu, né? Hum. Beleza. Depois de 10-0 para o Zoom, eis que tá todo mundo vendo agora o slide, certo? Sim. Então, ó, a gente viu a reação da esposa na recepção, a reação do marido na recepção, a reação do marido depois da briga, e agora a gente vai ver a reação da esposa depois da briga. Ó, pensamento. Ele não me entende mesmo. Falou que sou louca e que essas coisas são na minha cabeça, que não aguenta mais os meus ciúmes. Eu explico 1000 vezes, ele nunca me entende. Eu falo e ele fica quieto. Vocês sabem, gente, que homem não faz isso, né? A gente fala, fala, fala e o homem fica quieto para não discutir. Isso daí não existe, né? Enfim, o silêncio dele é uma faca no meu coração. Ele não me ama, não tá nem aí para mim. Eu não mereço ser amada, ninguém nunca me entende, sou estranha. Ó, mesma coisa das estruturas do marido. A narrativa construída vai criando um cenário, ele não me entende, ó. Eu vou pegando dados, sabe? Eu tô vendo lá elefante. Tô vendo a perna do elefante achando que é tronco de árvore, né? Então, ó, ele não me entende. Falou que sou louca. Aí ela vai pegando pedaços, fragmentos da conversa. E que essas coisas são na minha cabeça, que não aguenta mais os meus ciúmes. Eu explico 1000 vezes, ele não me entende. Ele nunca me entende. Eu falo e ele fica quieto. Ou seja, se eu estou falando, quem cala consente, ele deve estar consentindo, mas ele não fala. Ele não retruca, ele não discorda, então ele está consentido. Ou então, não está valendo a pena para ele falar comigo, porque ele não me valoriza. Olha o raciocínio dela. Todas as percepções vão ficando deturpadas, distorcidas. Por quê? Porque vai passar pela lente de como ela se vê. O silêncio dele é uma faca no meu coração. É a única coisa aqui, na minha opinião, que foi real, né? Que ela conseguiu expressar a dor dela em relação a essa situação, né?
Claro que tá um conteúdo dramático, tudo, mas ela conseguiu exprimir que estava doendo demais, né? Ele não me ama, ele não tá nem aí para mim. Então ela já começa a dar conclusões, ó. Eu não mereço ser amado. Então, se ele não me ama, se ele não liga para mim, significa que eu não mereço ser amada. Olha a hipergeneralização do pensamento. Não é eu não mereço ser amada por ele, ou ele tá com algum problema. Não, eu não mereço ser amada pelo planeta. E aí, ó, ninguém nunca me entende. Lembrando que eu faço parte do grupo de todo mundo e eu faço parte do grupo de ninguém. Logo, se ninguém me entende, nem eu me entendo. Se ninguém me ama, nem eu me amo. Então, ó, sou a crença de identidade. Sou estranha. Olha como está comprometido todo o sistema psíquico dela e o dele também. Qual é a emoção? Tristeza. Por quê? Vem uma constatação de perda. Ó, eu não mereço ser amada. Constatei, ponto final. Já era. Ninguém nunca me entende. Constatei, ponto final. Sou estranha. Constatei, ponto final. Eu vou ficando triste. E quanto mais conclusões né, de perda eu tiver, maior vai ser a minha tristeza. Sentimento, desamor, rejeição, aí vai dar um monte de coisa, tá? Eu coloquei aqui como exemplo. Comportamento, se fecha, fica quieta, chora muito, perde energia vital, claro. Ela tá pensando com esgoto mental da mais alta qualidade, vai ficar cada vez pior. Nível de vibração dela vai lá para baixo, né? Não consegue reagir, fica triste e mal-humorada e começa a criticar o marido ainda mais. Porque na cabeça dela, se ele não está entendendo, depois de 1000 vezes que ela explicou, ela vai ter que explicar 1001, 1002, 1003, e não vai ter comunicação nesse looping, né? Só que aí ela começa, você está errado nisso, você está errado nisso, isso. E aí na cabeça dele é outra realidade. Tá vendo? Ela só me critica. Eu não sou bom o suficiente, eu sou um bosta. E os dois ficam num looping de esgoto mental, um alimentando o esgoto mental do outro, né? Então, ó, se fecha, fica quieta, chora muito, perde a energia vital, não consegue reagir, fica triste e mal-humorada e começa a criticar o marido ainda mais. Pobre critica o marido com mais intensidade e pensa: ele vai ter que entender que está errado. Ele tem que mudar, é ele. Eu não tenho que mudar nada. Porque ele é o vilão. Eu estou amarrada. Amor da soda, vendada, os três macaquinhos. Eu não ouço, eu não vejo, eu não falo. Eu estou amarradinha, eu sou indefesa. Que a culpa é do vilão do meu marido. Ele tem que mudar. Então, assim, ó, ele vai ter que entender que isso é errado e ele tem que mudar. Senão, a gente nunca vai ser feliz. Então, ele é o responsável pela minha felicidade. Olha a estrutura psíquica que está alicerçando tudo isso, né? E a ideia é como lidar com essa situação. Gente, vamos abrir de novo para os universitários. E eu gostaria que vocês trouxessem tipo, vocês já sentiram isso? Já viveram isso? Como que vocês lidariam com tudo isso? Já com os conhecimentos que a gente treinou aqui. O que vocês acham? Começa pela conversa, né? Precisam conversar muito e precisam de terapia, pelo amor. Essa conversa aqui, se eles fossem conversar desse jeito, ia melhorar ou ia piorar? Acho que é da briga. Só briga, não é improdutivo. Por quê? Que eles estão presos nos modelos deles, né? Estão com realidades paralelas, gente.
Ele fala avestruz, ela ouve tangerina. É. Ela fala, você tá errado nisso, nisso. Ele ouve, ela não me valoriza. Eu sou um bosta. Não tem comunicação. Faz sentido isso que eu tô falando, gente? Sim. É impossível, não dá. Isso daqui não dá. O que que precisa? Ó, imagina um falando russo e outro falando ucraniano. Não tem comunicação. Tem que ter um mediador, né? É, não só isso, precisa Intérprete. ter uma higienização, precisa conhecer, reconhecer para reorganizar. A gente tem que aprender, ó, por exemplo, de novo eu falo, jogo de xadrez. Eu preciso entender das regras do jogo, preciso treinar, e aí um vai dando um lance, depois o outro dá um outro lance e aí vai indo. Nisso a gente vai aprendendo. Agora, o campeão olímpico de xadrez está lá, mais 4 lances, ele ganha o tetracampeonato. Você vai olhar o jogo do cara, você vai conseguir reconhecer o que ele está fazendo? Só se você conhecer. Senão, você não vai reconhecer. Então, assim, autoconsciência e autoconhecimento é a base de todo crescimento. Não dá para a gente buscar ter relacionamentos de qualidade se não tomar consciência disso tudo que a gente está conversando. E eu vou te falar, é impossível. Faz sentido o que eu estou falando? Eu posso estar errada. Não, mas a gente igual, o nosso amor é mais forte que isso, tal. Blá, 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 blá. O que vai acontecer é desgaste. Um vai ficar quieto, o outro vai cobrar, cobrar, cobrar. Normalmente as dinâmicas de relacionamento são assim, as mulheres cobram, tá errado, você tem que fazer isso, tá, tá, tá. E o cara, mas por que você fica em silêncio? Porque senão a gente vai brigar mais. Nossa, se eu falar qualquer coisa, aí eu viro uma fera e ela começa a berrar comigo e a conversa fica interminável. Você já ouviu esse tipo de papo? Normalmente, como homem com a castração masculina, não fala nada. Ixi, a mulher começou a falar, deixa ela falar tudo que ela quiser. Depois fala, tá bom, tá bom, tá bom. Entra por aqui, sai por aqui. Ninguém tem comunicação. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, mas é para estar refletindo, tá, gente? Vamos analisar então a situação de forma sistêmica. Então, a situação com todos os recursos que a gente aprendeu, tá bom? Vou fazer aqui um treino. Então, ó, a gente viu nas aulas passadas que tuas vivências passadas, boas e ruins, todos os conteúdos reprimidos em seu inconsciente, que são os aspectos da sombra, o seu lado gentil. Pega os caras lá do PCC, o lado gentil deles está reprimido. Senão eles não sobrevivem naquele mundo deles. Às vezes a pessoa está no outro lado, no outro extremo, né? Muito gentil, muito passivo. Por quê? Porque senão ele vai se tornar um incrível Hulk e vai matar todo mundo na cabeça dele. Então, são pessoas muito reprimidas. Não tem gente que fica muito reprimida quando bebe, quebra nariz de esposa, quebra toda a casa, bate nos filhos. Por quê? Porque o lado dele de agressividade está todo reprimido. Então, há conteúdos reprimidos em seu inconsciente, positivos ou negativos. As crenças, todas as aprendizagens da família, de comportamentos, nada se cria, tudo se copia.
padrões familiares, padrões saudáveis e tóxicos, adoecidos, os padrões sociais, culturais. Então, todo esse conjunto de coisas vão criar os esquemas cognitivos, a maneira de pensar, né? As crenças raízes, como se fossem aplicativos. Então, forma quadrada não vai fazer bolinho redondo, nem forma redonda faz bolo quadrado. Então, cada um vai ter a sua configuração mental de percepção, de avaliação das coisas. Então, tudo isso aqui, vivências, conteúdos reprimidos e as crenças, tal, vão gerar as crenças raízes, como se fosse o meu solo que vai produzir raciocínios, pensamentos. Então, ó, que geram padrões de pensamento específicos saudáveis ou adoecidos. Que eu chamo não, psicologia a cognitivo comportamental chama de pensamentos automáticos positivos e negativos. Sabe quando você está escovando o dente? Putz, onde será que meu namorado está agora? Será que ele fez isso? Será que ele fez isso? Ixi, eu vou falar para ele isso. Aí ele vai começar a falar, ai, você enche o saco, você só cobra tudo isso aqui. Ixi, é melhor nem falar. Ó, eu estou escovando o dente. Às vezes eu não estou nem percebendo que eu estou pensando nisso. Eu estou com pensamentos automáticos negativos, criando cenários de fantasia de controle. Aí quero convidar o João Carlos para ir no cinema, mas ele vai falar, vai arrumar alguma desculpa, não vai querer, deve estar cansado, não sei o quê. Então eu não vou convidar. Então eu tive uma fantasia que eu estou controlando o direito dele de escolha. Como assim, Viviane? Ué, eu pensei que eu quero, como eu chamar ele para o cinema, eu crio uma realidade paralela, mas ele vai falar isso, aquilo, mas aquilo, e vai falar não. Só que qual é o problema? Você não perguntou para ele se ele quer ir no cinema ou não. Ele pode até falar que não quer, mas ele tem que ter o direito de decidir. A grande maioria das pessoas vive na fantasia de controle. Se eu fizer isso, ele vai fazer aquilo. Se eu falar avestruz, ele vai falar amora. Então, é melhor não falar avestruz. Melhor não falar para fulano isso, isso, isso. Então, as pessoas ficam sonegando informação, escondendo. Comecem a observar que todos esses padrões adoecidos são frutos de desequilíbrios nas suas virtudes. Pessoas verdadeiras e sinceras não vão ter esse tipo de coisa. Elas não vão esconder, não vão omitir, vão conversar com a pessoa, vão respeitar o ser humano, o direito delas falarem o que elas sentem e pensam. Começa, né? A ideia é a gente começar a ver isso. Então, ó, todas as nossas questões internas vão gerando as crenças raízes que geram padrões de pensamento, percepções que geram emoções, que geram comportamentos, ações, né? E o resultado que a gente tem na vida. Se eu quero mudar no campo físico, o manifestado desses comportamentos, ações, resultados, gente, o que que eu tenho que mudar? O que que vocês acham? As palavras, né? As reações, né? Ó, peguei meu celular. O que que eu tive que fazer para manifestar o celular na minha mão agora? Uma ação, né? De pegar, de Como que eu faço para querer. pegar? Como que eu faço para ter essa ação? Manda o comando Como que eu faço para mandar o comando? pelos pensamento. Exato, tá? É o pensamento. Sempre vai ser o pensamento. Então, ó, eu quero mudar minha realidade física manifestada. O que que eu tenho que mudar? Minhas crenças e os meus pensamentos. E junto às emoções. Quando eu tomo consciência dos meus pensamentos, das minhas narrativas, com as minhas emoções, eu mudo o meu sentimento. Mudando meu sentimento, eu mudo meu nível de vibração.
minhas ondas eletromagnéticas se mudam. Eu tenho uma crença de desamor. Eu não mereço ser amada. Eu me desprezo. Então, eu tenho uma crença raiz de desprezo. Eu sou um lixo. Eu não mereço ser amada. Certo? Quais os pensamentos que eu vou ter? Ixi, eu vou naquele baile, mas eu tô ridícula, essa roupa não vai ser legal, ninguém vai olhar para mim, as pessoas não gostam de mim, as pessoas me desprezam, blá, 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 blá. Tô pensando nisso. Eu crio uma narrativa nisso. E qual é a conclusão? Eu não nasci para ser amada. Tristeza. Quando eu penso, eu nasci para ser amada com a tristeza, isso daqui vai gerar um sentimento. O sentimento é o casamento do meu pensamento com a minha emoção. Aí esse sentimento vai gerar ondas eletromagnéticas, um sinalzinho de Wi-Fi de desamor. Que tipo de pessoa que eu vou atrair para mim? Pessoas que me amam? Pessoas que vão ser os meus professores especialistas em desprezo. Para que a vida faz isso? Para a gente enfrentar os professores especialistas e falar: chega de palhaçada, a partir de hoje eu me amo. Não aceito mais esse tipo de homem na minha vida, por exemplo. Então, você quer mudar a tua vida, a tua realidade manifestada, você tem que mudar as tuas crenças, teus pensamentos, tuas emoções e sentimentos. Então, realidade interna, isso daqui, ó. Crenças, padrões, emoções. Realidade externa é fruto disso que você produziu. Tem uma outra maneira de vocês mudarem. Começa a treinar a realidade física. Por exemplo, vai para o espelho e olha e fala assim: eu me amo. Tá? O que eu fiz? Ai, Viviane, mas eu faço isso, que ridículo, ai, que vergonha, ai, que não sei o que. Chega, treina. Eu fiz muito isso comigo. Chega uma hora que eu comecei a fazer com tanto amor, com tanta força, com tanta autenticidade, porque eu treinei. Chega uma hora que isso daqui começou a ser natural, florescer. Eu fui limpando os bloqueios e veio. Então, eu também posso pegar do manifestado, uma parte física, e ajudar a mudança do meu pensamento. Outro exemplo, por exemplo, uma pessoa que está lá com vício de álcool, de cigarro, de outras drogas. Eu fiz isso com açúcar refinado, né? Açúcar vicia mais que cocaína, inflama demais, gera muita obesidade, gera dor de cabeça, enxaqueca. Para mim, tinha uma série de coisas. Eu era viciada em doce, né? Açúcar refinado. Eu comecei a associar o açúcar refinado, a doces, essas coisas, à comida mofada. Então, assim, eu pegava lá torta holandesa com comida mofada. Ó, hoje, eu vejo torta holandesa, eu fico assim, nossa, Fê, mas precisa chegar nesse nível? No meu caso, sim, eu chegava a 145 quilos, né? Eu emagreci mais de 200 quilos de engorda e emagrece. Então, assim, para mim, eu usei isso e funcionou. Tem muitos pacientes que com álcool, com cigarro, não sei o que, estão fazendo isso também, está ajudando. Então, o que eu estou fazendo? Eu ativo minha farmácia, a maior farmácia de todos os tempos, meu cérebro, sistema límbico. Eu ativo a minha farmácia para me dar um reforço mental. Então, eu quero começar a amar, assim, ter um amor pela humanidade. Vou treinar todos os dias de sentir um amor pelos seres humanos. Mas, Viviane, tem um monte de gente que é assassina, eu vou ficar amando. Não é você amar o comportamento da pessoa, é a gente ultrapassar isso. Por exemplo, numa oração pelo planeta.
a gente vai conversar com a centelha divina de cada ser humano desse planeta, por exemplo. E os comportamentos tóxicos e adoecidos de cada um deles? Não é assunto nosso. Não julgue o outro para você não ser julgado pelos seus atos, não é isso? Então, eu não vou julgar. Não cabe a mim. Deixa Deus resolver isso com a lei e a justiça divina. Deus não me contratou, não tenho lá carteira assinada, 13º, férias de fundo de garantia, entendeu? Para ficar julgando ninguém. Então, eu vou fazer a minha parte. Isso é com todo mundo, tá? Tá, esse esquema aqui que eu fiz, tá ficando mais claro o que eu quero dizer com isso, gente? Sim. Tá? Beleza. Então, ó, vamos voltar para o estudo de caso. Como lidar com essa situação? Então, vamos pegar o contexto da moça. O pai morreu quando ela tinha 10 anos. Ela ficou órfã de pai. E a mãe entrou em depressão severa. Então, veja, de certa forma, ela perdeu o pai e a mãe, porque a mãe ficou prostrada na cama, não saía mais da cama. Então, a menina com 10 anos, ela não perdeu só o pai, ela perdeu a mãe também. A mãe estava de corpo presente e a alma estava ausente. A mãe não apoiava e dizia que o mundo era cruel e perigoso. Ela começou a interpretar que tudo isso aconteceu porque ela não era boa o suficiente. Porque não merecia amor e felicidade. E aí, ó, crenças religiosas. Deus castiga, hein? Faz as coisas direito porque Deus castiga. Então, nossa, se eu estou sofrendo tanto e os outros não, isso deve ser castigo de Deus. Por quê? Eu fiz alguma coisa errada. Então, a pessoa, ela é adestrada socialmente a ficar se culpabilizando. Porque eu preciso me desculpar, porque Cristo foi crucificado para pagar os nossos pecados. Como ele se desculpou? Ele se foi crucificado, torturado, certo? Então, qual é a tecnologia que ensinaram a gente para a gente se desculpar? Sofrer muito, padecendo fogo do inferno, certo? Então, ó, como que ela começou a. Se ela interpretou que tudo isso aconteceu porque ela não era boa o suficiente, então ela era culpada. Porque ela não merecia amor e felicidade. Então, eu tenho que me desculpar. Porque, meu, como que eu vou viver? Eu quero merecer amor e felicidade. Então, o que que eu tenho que sofrer? Padecendo fogo do inferno. História do marido. O pai traiu a mãe e teve outra família e filhos com a amante. O pai saiu de casa e a mãe vivia falando que o pai era um traste, que a traiu e não valia nada. Ele cresceu identificado ao pai, desprezando o pai e ele mesmo, se sentindo rejeitado pela mãe que desprezava o seu pai. Por quê, gente? Ele veio 50% do seu pai. E se a mãe não amava mais o pai, a mãe não amava mais 50% do pai, né? Nele. Esse 50% do pai que fica dentro do filho. Então, ó, papai e mamãe se amaram. Um dia, desse amor surgiu eu. 50% de mim vem da minha mãe, 50% de mim vem do meu pai. Aí o que que acontece? Mamãe despreza o papai. Então, mamãe despreza o papai em mim. Então, mamãe não me ama. Mamãe só ama o igual a ela. Se eu não for igual a mamãe, ela não me ama. Então, ele começa a desenvolver um sentimento profundo de auto-rejeição em 100%. Porque ele começa a rejeitar a parte da mãe nele, porque ela rejeita o papai e rejeita ele, e a parte do papai que a mamãe rejeita. Então, vira um balaio de gato. Vocês entenderam o que eu estou explicando aqui? Sim. A parte dele que veio do pai não era amada pela mãe. Aí eu começo a ficar com raiva da mãe. Pô, ela tá me rejeitando. Ela tá falando mal do meu pai. Vocês veem? Olha quanta dor. Até agora, cadê o casal? Não existe. São 4 pessoas aí. Ela, o marido, a percepção dela da história dela e a percepção dele da história dele, por enquanto. Isso porque não veio os pais dela, os pais dele, né? Aí, ó, solução para ambos.
Compreender esses mecanismos do sistema psíquico. O cérebro só reconhece o que conhece. Então, aí a gente tem trabalhado as neurociências, psicologia cognitiva e psicologia positiva, que são as virtudes e as forças de caráter, na psicologia positiva, as crenças que geram emoções, que geram comportamentos, que geram resultados, de forma geral, né? Mas aí eu coloquei, dentro isso é da psicologia cognitivo-comportamental, mas numa linguagem mais sistêmica, a gente coloca crenças que geram pensamentos, que geram emoções, que geram os dois, pensamento com emoção, os sentimentos, que geram os comportamentos e resultados manifestados na vida. 2, olhar para as suas dores e deixar ir embora a carga negativa, tá? Ressignificar a dor em conhecimento, em informação, né? E na sequência, transmutar em sabedoria. O que é transmutar em sabedoria? Aplicar. Conhecimento aplicado é sabedoria. Ou então só fiquem na informação. Eu sei que fumar faz mal, mas eu continuo fumando. Eu sou conhecimento. Eu sei que fumar faz mal e eu nunca fumei ou eu parei de fumar. É sabedoria. Então, ó, o que tem que fazer? Psicoterapia com tomada de consciência das crenças, narrativas mentais e perceber que tá circulando na tua cabeça, gestão mental e emocional, que é a que vocês também estão treinando. Pera um pouquinho, por que eu tô tão triste? Nossa, de repente eu fiquei mal. O que estava passando dentro da cabeça? Ah, que eu estava pensando no Carlos Henrique e a gente brigou e aí eu falei, putz, eu sou uma porcaria mesmo, né? Ele nunca vai me respeitar. Ó, peraí, eu sou uma porcaria? Isso é uma crença de identidade generalizada. Eu estou me sentindo uma porcaria nisso. Ou eu não devia ter brigado com ele. Nossa, que comportamento porcaria que eu tive. Mas eu vou internalizar na minha identidade, eu como porcaria? Não. Então, aí você começa a fazer uma gestão mental e emocional e falar, chega de palhaçada, não quero isso. E aí você começa a reverter. Quando você começa a reverter, eu sou forte, inteligente, capaz, eu sou uma pessoa bacana. Tudo bem, tive um pensamento ruim, um comportamento ruim, eu vou buscar melhorar. E aí, pronto, tá? O que você fez? Gestão mental e emocional. E aí aquela tristeza infinita foi embora. Por quê? Porque você ressignificou. Você mudou a tua realidade mental e emocional, né? Então, o desenvolvimento das virtudes e das forças de caráter, que a gente está trabalhando, a questão dos emaranhamentos nas constelações familiares e a terapia da sombra também, que a gente está trazendo para fora os conteúdos reprimidos. Então, limpar as cargas energéticas, os traumas, as dores, as mágoas, os sofrimentos, que aí tem algumas técnicas de FT, que isso é mais para frente, terapia energética, tem algumas coisas para se fazer. Fazer a constelação familiar para compreender todos esses mecanismos energeticamente e ir para o seu lugar. Constelação familiar, gente, eu tinha um sentimento profundo de rejeição. Eu me senti a bactéria do cocô do mosquito, né? Do pelinho do cavalo bandido. E um belo dia, eu estava dando palestra, inclusive para um grupo de psicólogos, e eu senti a presença da ausência. Eu já não estava me sentindo mais rejeitada. E, cara, foram milhares de horas de terapia. Foi a terapia? Não. A terapia ajuda especificamente uma coisa, mas são ferramentas complementares, né? Eu preciso tirar um parafuso da parede, eu não vou com um martelo, eu tenho que pegar a chave de fenda, senão eu vou estourar a parede. E aí foi a constelação. Por quê? Eu desprezava meu pai, fui fazendo constelações, fui me trabalhando, vitimizava a minha mãe, vilanizava meu pai, deixava ele um vilãozão. E a hora que eu resolvi isso com meus pais, eu comecei a desprezar meus avós, os pais dele, porque se os meus avós não tivessem feito X, Y, Z, o meu pai não estaria fazendo isso. Aí eu também tive que trabalhar isso. Quando eu fui expurgando todas essas coisas, eu fiquei em paz.
Então, nada substitui uma boa constelação familiar. Para que cada um encontre o seu lugar no seu sistema e entrar em coerência vibracional para co-criar a nova realidade. Então, depois, né, ou durante todo esse processo, que isso aqui é ininterrupto, tá, gente? É camadas de cebola. Quando você resolveu uma demanda, vem outra, e vem outra, e vem outra, e a vida é assim. Sabe aquela coisa, quando o discípulo está preparado, o mestre aparece? Mesma coisa. Cada vez mais que a gente estiver mais forte, o mestre seguinte vai aparecer para você resolver o próximo problema nas tuas jornadas de autodescoberta, de autoconsciência e de evolução espiritual, ok? Alguém quer comentar alguma coisa até aqui, gente? Querem comentar? Ana, Marilisa, Indira, Maria. Você estava elencando assim, né, Vivi? Aí você colocou, né, limpar as cargas, né, de traumas reprimidos, né? E aí você estava elencando algumas coisas, né? Limpar essa carga, depois a questão da constelação. Quais são os outros itens? A sombra, né? Os As- aspectos da sombra que a gente está começando a ver. Mas isso daí é ininterrupto, porque vira e mexe, todos nós, eu vira e mexe, ó, putz, eu estou irritada com alguma coisa. Por exemplo, estou assistindo a novelinha a coreana que eu falei para vocês. Quando os pais começam a forçar a filha a casar, nossa, eu fico muito irritada. Muito irritada. O que que eu tenho que fazer com isso? Olhar para dentro e lidar com esse aspecto, tá? Isso daí é ininterrupto, tá bom? Eu só estou colocando os grandes grupos, mas isso é um treino de vida, tá? Tá. Marilisa, quer comentar alguma coisa? Beleza? Ó, então, ó, solução para ambos, né? Compreender esses mecanismos do sistema. Então, ó, o que que significa isso? Perda do pai e a criança interior dela está ferida, certo? Então, crenças do pensamento dela. Desamor, ninguém me ama e se não me ama é porque não tem valor. Não merecimento, não mereço ter uma relação afetiva feliz. Os outros têm pais, eu sou órfã. Meu pai morreu e me deixou sozinha. Fiquei abandonada, os homens me abandonam sempre. Olha a generalização. Desamor, vou morrer sozinha e infeliz como a minha mãe. Olha o emaranhamento dessa pessoa com a mãe. Isso daí, ó, querida mamãe, por amor a você, faço com você. Vocês lembram da metáfora lá do navio transatlântico que afunda e só sobrevive eu, meus pais? Se meus pais não comerem o banquete quando a gente chegar na ilha maravilhosa, né? Se eles não comerem o banquete deles, eu também não posso comer o meu. Ou seja, eu não posso ser feliz enquanto meus pais não forem felizes, né? Então, assim, o que que eu faço para pagar o preço do pertencimento? Vou morrer sozinha e feliz como a minha mãe. Emoção, medo, ansiedade, tristeza e raiva. Comportamento, ciúmes, críticas, comparações, inseguranças, inquietação, profecias antecipatórias ruins. Ixi, a gente vai passar o resto da vida brigando. Nada dá certo na nossa vida e nunca vai dar. E aí ela pode desenvolver transtorno obsessivo compulsivo de controle, porque ela sente que está tudo descontrolado. Então ela vai querer controlar milimetricamente, inclusive o marido, né? Na dele, né? Projeção da mãe na esposa. Ela vai projetando uma série de coisas também no marido, e ele vai projetando a mãe na esposa. Busca na esposa a mãe para cuidar dele. Olha o comportamento, olha os emaranhamentos, olha todas as energias, aspectos da sombra reprimidos, olha as crenças. Então, ó, dele, desamor. Sou culpado pelo meu pai ter feito a minha mãe sofrer e ser tão infeliz. Se eu não tivesse nascido, ela não ficaria com ele. Então, ele já, um feto, já nasceu culpado.
Desamor, sinto raiva da minha mãe, isso é pecado. Por que que eu estou sentindo raiva da minha mãe? Porque ela fala mal do meu pai. Porque minha mãe se vitimiza. Eu queria minha mãe forte, porreta, né? Então, ó, é, ó, eu não posso sentir raiva da mamãe, porque é questão de sobrevivência. E se a mamãe me abandonar? Eu morro. O que que eu faço? Eu reprimo lá, ó, conteúdo 321 da sombra, eu tiro da primeira pessoa, da segunda e reprimo tudo e vai para a terceira. Então, eu vou apontar para você, né? E aí, eu não tenho nada com isso. Você que é culpado, né? Então, ó, desamor, eu amo meu pai, isso é errado, pois ele trai minha mãe. Então, eu amo meu pai e eu me sinto, não, mas eu não quero saber esse velho. Ele é idiota. Mas por que que eu tô fazendo isso? Porque eu tô sendo solidária à mamãe. Eu tô sofrendo, porque eu não posso sentir amor da mamãe, eu não posso sentir amor do papai. E aí? Raiva, emoção, né? Raiva, tristeza e medo. E o comportamento, acomodação, dificuldades financeiras, sempre endividado, né? Por quê? Por que que eu estou sempre endividado? Porque alguém tem que cuidar de mim. Uma pessoa endividada tem um comportamento infantil. Alguém tem que cuidar de mim. Se eu pago uma dívida, eu tenho que arrumar outra. Porque eu tenho que ficar dependente, né? Então, o que que é quitação de dívida? Adultecer. Independência financeira. Então, ó, reclamações constantes, brigas. Então, veja, até aqui não tem nada a ver com marido e mulher, só tem eles, na realidades paralelas deles, projetando. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Tá fazendo sentido, gente, que eu tô falando? Desculpa, a aula tá meio chata hoje, né? Eu tô lendo muito, mas é justamente para vocês terem uma visão, um resumo Vivi, do que vai acontecendo. posso Fala aí. falar? Assim, na verdade, pra mim não tá chata, tá? Eu tô ouvindo bastante porque quando você falou assim, ai, como é que faz isso? Tem que tentar, que você falou lá do exercício. Então, É, isso pegou muito pra mim. Por quê? Porque eu tenho muita dificuldade em tentar. Assim, parece que o orgulho, alguma coisa assim, é muito maior. Então, eu tô mais assim, sei lá, falando comigo mesmo, sabe? É isso. tem que treinar. Até Você já aquilo. falou isso milhões de vezes, milhões, várias aulas. Mas é uma É coisa a assim mesma que eu tenho coisa. Como que a muita gente aprende a dificuldade. andar? Tem que treinar. Cai, levanta, cai, Aham, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Cada vez que você cai e levanta, você está treinando musculatura, é. tá? Isso é com tudo, tá? Então, continua treinando, você vai conseguindo. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Marilisa, Maria, Renata? Não vi, só que cada vez está ficando mais claro, né? Não é a primeira vez que eu vejo isso daí, mas eu estou entendendo bem melhor agora. Não é assim, ó? Repetição. Como que a gente aprende? Por repetição, tá? E, ó, até agora, eles estão se enxergando? Não. São duas realidades paralelas, cada um com seu elefante, vendo percepções que não tem nada a ver com o outro, não está nem vendo o outro, você está só projetando no outro, o outro é uma tela de cinema na tua vida, né? Ó, só para, deixa eu ver quantos slides ainda tem nessa parte. Ó, só faltam 3 slides. Posso passar um pouquinho, gente? Que aí fica no raciocínio, tudo bem? Sim, Ó, então, ó, como lidar com a situação? Opa, deixa eu voltar. Olhar para as suas dores e deixar ele ir embora. Isso eu já tinha escrito lá, mas aqui eu estou fazendo a parte prática disso, tá? Então, eu falei geral, como lidar com a situação, e agora eu estou destrinchando. Então, olhar para as suas dores e deixar ir embora. Ressignificar a dor, ou seja, toda aquela carga de dor, o preço que eu paguei na geladeira,
eu não vou ficar pensando nisso. Eu vou ficar com a geladeira. O preço que eu paguei de sofrimento, de dor, de lição de vida, eu deixo embora. Fiz cocô, dou descarga e me desapego. O que vai ficar? O conhecimento. Né? O meu curso, eu não vou ficar pensando quanto que eu paguei na faculdade, mês a mês. Eu vou pensar que eu me formei em psicóloga, como psicóloga. Com os meus cursos de especialização, com mestrado, eu não vou ficar pensando em cada coisa que eu paguei mês a mês. Eu vou pensar nos cursos que eu adquiri, eu vou pensar no patrimônio que eu comprei, nos eletrodomésticos que eu comprei. Então, a ideia é essa, não o preço que você pagou, mas o que você ficou, o que é teu, né? Então, ressignificando essa dor em conhecimento. Gratidão pela aprendizagem que eu vivi com isso. E aí você vai transmutar isso em sabedoria. O que é? Você vai aplicar na tua vida. Aprendeu, aplicou. Aprendeu, aplicou. Então, ó, psicoterapia com tomada de consciência das crenças, das narrativas mentais, gestão mental e emocional, desenvolvimento das virtudes, das forças de caráter, as constelações familiares, terapia da sombra. Conhecer, reconhecer, reorganizar. E aí, ó, falar sim para aquilo que foi. Não adianta ficar negando. Ai, não, eu não guardo raiva. Porra, eu ainda estou em putidão. O que está acontecendo? Eu tenho que olhar, certo? Então, eu vou falar sim para aquilo que eu sinto. Eu vou falar sim para aquilo que eu vivi. Foi assim. E? Mas eu não aceito isso. O que é aceitação no processo de transformação? Estar consciente dele. Então, eu estou consciente que foi uma merda. Tá bom. E ok, eu passei por isso, transmutei isso e tomei banho. Deixa a merda aí, pergunta. Né? Então, assim, eu vou me desbloqueando, eu vou libertando todas essas dores do meu campo emocional. O que acontece? O meu natural começa a fluir. Quando eu tiro as represas, a água do meu rio flui. Naturalmente, com a minha mente natural. Então, ó, olhar para as dores dela e ressignificar os eventos, né? Então, ó, o que significa isso? Meu pai morreu, ele não me abandonou, não dependia dele ficar comigo. Ou ele morreu por alcoolismo, foi um suicídio inconsciente. Meu pai tinha um desequilíbrio e não estava disponível para mim. Isso não foi pessoal, ele me amava, apesar dos desequilíbrios dele. Minha mãe estava em desequilíbrio, não foi pessoal. Não sou responsável pelos meus pais. Senti muita dor e tristeza e raiva com tudo que eu vivi. Mas eu fiz o meu melhor e estou aqui para contar a história. Então, o que está acontecendo? Eu estou olhando tudo que aconteceu comigo no meu passado, com amor, com carinho, com respeito, me acolhendo. Estou falando assim para aquilo que é. Meu pai tinha os equilíbrios, sim. Não sou responsável por isso. O que seria, nesse caso, o ato do perdão aos familiares? Não é o ser inferior, paizão idiota. Eu vou te perdoar, tá bom? Eu sou muito foda e sou muito legal. Não. O que é perdoar? Querido papai, eu sinto muito. E a partir de hoje, eu me liberto da responsabilidade das suas ações sobre mim, sobre a nossa situação, sobre você mesmo, ou sobre o Senhor mesmo. Eu deixo com o que é seu com o Senhor e fico só com o que é meu. Liberados, somos concluídos. Mas Viviane, isso é blá blá blá. Mas você vai ter que treinar isso até você chegar numa postura geográfica interior de pronto, organizar. Então, ó, o que as minhas vivências e os meus professores especialistas me ensinaram ao longo da minha vida, né? Vamos livre, né? Cortar as algemas.
olhar para as dores deles, ressignificar os eventos. Meu pai traiu minha mãe? Sim. Não cabe a mim julgar quem está certo ou errado. Eles são os grandes e eu sou o pequeno. Sou filho deles e não o pai ou responsável por eles. Não sou juiz, não sou professor, não sou orientador. Sou filho. Mãe, quando você fala mal do meu pai, eu fico muito triste. E sinto que a parte de mim que veio dele não é amada por você. Sinto que você me rejeita quando fala assim. Ó, sim, eu tenho o direito legítimo de amar meu pai e a minha mãe e não gostar de alguns comportamentos deles. Eu sou um adulto potente e cuido da minha criança interior. Então, aqui, ó, você começa a conhecer, a reconhecer e vai ressignificando. Significa que isso daqui vai resolver todos os seus problemas? Não, gente, é camada. Então, ó, como lidar com essa situação? Nossa, por que minha esposa saiu do consultório de que ela era amarrada? Eu vim com ela, estou dando carinho, atenção. Parece que ela nunca me valoriza, sempre estou errando. Eu nunca vou atender as expectativas dela, sou um bosta mesmo. Aquela narrativa dele. O que ele tem que fazer? O marido também se vitimiza, personaliza e generaliza. O que ele tem que entender? Consciência das crenças, reprogramação mental, conhecer, reconhecer e reorganizar. Então, ó, sou um bosta mesmo, sempre estou errando. Faço profecias antecipatórias, eu nunca vou atender as expectativas dela. Reforça a crença, identidade de desamor e desvalor, sou um bosta mesmo. Então, ele está mantendo aquele padrão adoecido dele. E aí, ó, meu, que é isso? Ela está com ciúmes da recepcionista porque eu fui simpática e alegre. O que ela quer de mim? Que eu seja grosso com todo mundo? Ela só reclama e me critica. Ela não me ama do jeito que eu sou. Ela quer sempre me mudar, me controlar. Não sou boa o suficiente para ela. Sou um fracasso como homem. Todas essas crenças que ele valida nele atraíram a esposa que faz a mesma coisa. Ela manifesta tudo que ele sente dentro dele. O que ele tem que fazer para mudar isso? Ele tem que começar a ter auto-amor. Então, ó, ela não me ama do jeito que eu sou. Ela quer sempre me mudar, me controlar. Não sou boa o suficiente para ela. O que é isso? Projeção do que ele sente dentro dele. Ou seja, ambos projetam no outro o que sentem dentro de si próprios sobre eles próprios, eles mesmos. Sou um fracasso como homem. É a crença de identidade dele. Faz parte do meu ser. Sou. E acabou. Esses pensamentos geram emoção de tristeza, que geram sentimento de rejeição, solidão e abandono e fracasso. Tem comportamentos de mau humor, irritação, pessimismo e fica reclamando de tudo. Essa é a realidade interna da cabeça dele. Com todos esses conteúdos, as projeções da sombra, os emaranhamentos familiares, né? Os traumas infantis. Então, ó, ele vai ter que entender que está errado. Ele tem que mudar. Senão, a gente nunca será feliz. E aí, ó, seja a mudança que você quer ver no outro. Tenha coerência entre o que você fala e o que você faz. Ou seja, dê o exemplo através das suas ações. Enquanto exigir do outro algo que você não faz, não vai rolar, gente. Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando? Às vezes a gente fica exigindo do outro um negócio que a gente não faz. Casa de ferreiro, espeto tem que ser de ferro. Aí eu quero que ele me respeite. E você se respeita? Primeiro você, depois os outros. Ela coloca 100% de responsabilidade da solução do problema no marido. Não assume que ele tem 50% de responsabilidade por tudo que é bom e ruim na relação desse casal. A autorresponsabilidade empodera. Lembra do epíteto? A extinção da culpa indica o início do progresso moral. Quando que a gente começa a ter progresso moral, espiritual, consciencial? Quando a gente assume autorresponsabilidade. Não tem outra maneira.
E se ele sabe dar risada e ser simpático, por que não é assim comigo? Ele não me respeita e não liga para os meus sentimentos. Ela projeta no marido as crenças e sentimentos de rejeição, de abandono que ela tem dentro do seu íntimo, que carrega desde a infância por seus traumas vivenciados, com feridas ainda não cicatrizadas. Ele só está mantendo aquilo, uma projeção, mais o mesmo, filminho lá. Ela sente isso, não ele. São percepções projetadas nele, como se ele fosse o espelho das suas emoções mais ocultas e íntimas. E pode também ter ressonâncias de vidas passadas por traumas e abandonos e rejeições. Porque aí, gente, é mais o mesmo. Aí, ó, ele está aqui com ela. A esposa projeta no marido os seus próprios sentimentos de rejeição e abandono e desvalor. Então, a esposa está vendo o espelhinho que, como se fosse o marido, mas não é o marido, é ela. Ele não me entende mesmo. Ela se entende? Falou que eu sou louca. Ela se sente louca. Ela não consegue se entender. E que essas coisas são da minha cabeça. E é da cabeça dela. Pode ser até que manifeste. Ela traiu isso. Mas é da cabeça dela. Que não aguenta mais os meus ciúmes. Ele não me ama. Eu não me amo. Não está nem aí para mim. Eu não estou nem aí para mim. Eu dou, só valido a opinião dos outros, a minha não. Eu não mereço ser amada. Ela já está. Ninguém nunca me entende. Eu não estou me entendendo. Sou esquisita, internalizo. Como ela tem esquemas, crenças falsas enraizadas em sua mente inconsciente, ela tem certeza que ninguém a ama. E se não ama é porque ela não tem valor, não merece uma relação afetiva feliz, sente-se inadequada, inferior, sem valor. Quando alguém diz algo contrário a essa crença, a explicação dada é que o outro não a entende. Todas as situações e resultados reforçam a crença básica que fica mais forte. Então, gente, ó, hoje eu trouxe um estudo de caso para vocês entenderem que a gente está fazendo o quê? Conhecer, reconhecer e reorganizar as tuas crenças, pensamentos, narrativas, emoções, sentimentos, comportamentos e resultados, os conteúdos, emaranhamentos, padrões tóxicos e doentios das suas famílias, dos seus ancestrais, e os conteúdos reprimidos na mente inconsciente da sombra geram toda essa parafernália que a gente está vendo aqui. Interrompi aqui para a gente só conversar, né? Eu tirei a, os slides, mas já estamos encerrando. Eu queria só ouvir a opinião de vocês, dúvidas, observações. E o que vocês podem fazer essa semana com essas informações que a gente trouxe hoje? O que vocês acham? Reflexões, viu, Viviane? São reflexões mesmo, porque nesse estudo de caso tem assim alguns aspectos, né, na figura dela ou dele que passam, né? Passam, no caso, por mim, assim, né? São pensamentos que a gente tem ou determinadas atitudes mesmo. E E ele quer? Desculpa, travou. mudar atitudes e mudar também pensamentos, né? Porque para Sim, não ficar naquele emaranhado. porque senão você fica no looping, não muda. Não muda, é verdade. É verdade. Porque a gente Mas está valeu, viu? 30 anos juntos, a gente está sempre brigando pelas mesmas coisas. Por quê? Você resolveu as origens? Não. Então, se você não resolve o problema, você vai conviver com ele. Uhum. Como que foi hoje já para você, Mar? Já vai falando, né? Marilisa, como que foi para você hoje? Oi. Então, foi bom. Eu acho que assim, o conteúdo é bem extenso e intenso, né, Viviane? As duas coisas, né? Que é mesmo para reflexão e acho que até retomar um pouco esse conteúdo, né, que está gravado, Sim. essa tela aí, né, com Os os slides no slides. é legal estar olhando. Então, eu Porque, vou ó, estar. vocês podem inclusive pegar um exercício, pega lá os slides
E pega, sei lá, uma briga que você tem com o teu marido, com a tua mãe, com o teu pai, quem vocês quiserem, tá bom? Um conflito. E tenta fazer o que que passa pela tua cabeça, o que você está sentindo, qual a emoção, qual é o sentimento, quais são as conclusões que você tira. Aí, se vocês quiserem, inclusive, tragam os exercícios, eu ajudo vocês a destrinchar isso semana que vem. É exercício mental e emocional para vocês desenvolverem cada vez a gestão mental. Porque a ideia é o seguinte, ó, lembra que eu dou sempre a metáfora do mosquitinho? Mosquitinho pousou, você já faz isso. Pensamento de esgoto mental veio na cabeça, você já vai alterar a tua estado emocional na hora. O que tem que fazer? Vocês têm que Uhum. fazer intervenção, gente. Tem gente que aconteceu um negócio, viu uma propaganda de margarina, fica 2 meses em depressão. A pessoa nem sabe o que aconteceu. E às vezes nossa, eu nunca vou ter uma família Doriana, porque eu não mereço. Mas isso está no nível pré-consciente, automático, ela nem tem consciência do que ela pensou. Não conhece, não vai reconhecer, É. tá? Quer comentar mais alguma coisa, Mar? Não, não, é isso. Quem mais pode comentar, né, disso, como que foi a aula? Reparei essa semana, meu professor, né, de Pilates, então ele atende muita gente, muitas pessoas idosas, né? E aí ele estava ouvindo lá a velhinha falando, então, eu tô com dor aqui, ali, não sei o quê, mas também é porque eu aguento aquele traste, né? Aí ele falou assim, porque é meio para mim, né? Ele falou assim, muita gente faz assim, né? Vive há 30 anos e fica falando que chama de traste, né? Quer dizer, onde é que tá as dores, né? Que vai tratar ali. É, é o jeito que você leva a vida, É a né? doença psicossomática, mas ó, olha que exemplo maravilhoso, Mar, que você trouxe. Primeiro, quando eu estou falando aquele traste, por exemplo, do meu marido, eu estou respeitando ele. Ah, não, é só brincadeira. Gente, que fique registrado, pelo menos essa é a minha opinião, tá? Não sou dona da verdade, mas que fique registrado. Para mim, brincadeira sempre terá um conteúdo de valorização. Brincadeiras de desprezo, de tiração de sarro, de diminuir o outro, não é brincadeira. É assédio moral, é agressão velada. Então, assim, não fiquem utilizando a roupa da brincadeira para agressões e violência verbal e psicológica. Ah, aquele cara é uma anta, né? Meu marido é uma anta. Isso é brincadeira? Não, isso é violência verbal, isso é desrespeito, tá? Seja com o marido, com a esposa, com qualquer um, tá? Antigamente não tinha a palavra bullying. Antes, não, a gente só tira sarrinho, tá? Mas esse tirar sarrinho com desprezo, com desvalorização do outro, é violência verbal e psicológica. Gera trauma, gera sequela. Tem gente que se mata por causa disso. É sério, é grave. A gente tem que ter responsabilidade social, responsabilidade mental, responsabilidade emocional, responsabilidade física, responsabilidade socioambiental, responsabilidade sexual, responsabilidade virtual, responsabilidade verbal, Financeira. financeira. Sim. O que é responsabilidade? Habilidade em responder pelos próprios atos, com consciência. É sério. A gente quer deixar o mundo melhor para as futuras gerações, então a gente, casa de ferreiro, espeto tem que ser de ferro. Quer comentar mais alguma coisa, Maria? Não, não. Mas a conclusão dele mesmo é essa, que ele trata de muitas dores e a maior parte das dores tem uma causa
né? Assim, mais psicológica mesmo. Psicossomática. Tem dores musculares, tem gente que tem dor assim. Às vezes a pessoa faz isso, ó. A pessoa quer agir, quer fazer, mas tem alguma coisa emocionalmente impedindo, a mente emocional. E daí ela começa a ter dores, porque ela não está deixando a energia fluir no corpo, está bloqueada. Ana, como que foi hoje para você? Suas considerações? Eu gostei bastante, a parte que você falou assim, que tem que tentar, continuar tentando. Essa é a única questão que eu tenho dificuldade em tentar, na ação, sabe? De colocar em prática. Sim. Isso mexe muito comigo, porque como se fosse um orgulho, alguma coisa me brecando, assim. Mas, sei lá, fiquei bem pensativa, que nem você falou. Deu exemplo lá, o que que eu preciso para tal coisa? Ah, de uma movimentação, de uma ação que o cérebro manda. Então é isso, acho que tem que forçar mais a Não forçar, atitude. na verdade é o contrário, deixar ser natural. O neném, ele força para aprender a andar, ele deixa o fluxo seguir. Então, assim, isso que você está falando pode vir, por exemplo, de uma estratégia compensatória de perfeccionismo. Eu não posso treinar, eu tenho que já saber tudo, É, não posso errar. Então, assim, lembre-se que os erros são os pais do sucesso, sim, tá? E você pode ir aprendendo a andar, a fazer cada coisa através de um treino. Use a tecnologia da aprender a caminhar, a andar. tá, tá bom. Renata, como que foi hoje para você? Ah, eu gostei, Vi, de sempre você tá, né, batendo na tecla que a gente, os pensamentos, né, sempre tem que estar pensamentos positivos, atitudes, né, sempre positivo para mudar as crenças, né, mudar nossas crenças, mudar o nosso campo energético, para a gente atrair o- coisas boas, né, mudar os pensamentos para atrair coisas boas. Eu gosto quando você fica falando disso. Qual é o pulo do gato? Ai, bate na madeira. Ai, credo, não posso pensar em coisa ruim. Não. Você vai pensar, tá, você está pensando uma coisa péssima. Faça um plano de contingências para esse péssimo. Nossa, mas já pensou se acontece isso, isso, isso? Tá bom, pode acontecer. O que que eu vou fazer se acontecer isso, isso, isso? Isso. Tá. Qual que é a probabilidade de acontecer isso no meu plano de contingência? Ah, 3%. Qual a probabilidade de eu ser bem-sucedida? 97%. Já resolvi meu plano de contingência. Se der esse problema, eu já sei o que eu faço. E agora eu vou para o positivo, tá? Não é otimismo sonhador. Ah, é a única coisa que vai resolver minha vida é ganhar na loteria. Você joga? Não. Mas quando eu ganhar, esse é o otimista sonhador. O otimista realista é aquele que sabe que dias melhores virão, porque ele está plantando, ele está tendo ações, tá? Então, o pulo do gato é, sim, ter pensamentos positivos, produtivos, não reprimir e não ignorar os negativos. Utilize ele para criar proteções. Porque o teu sistema de proteção, que vem pela manifestação do medo, também tem a sua função e a gente tem que trazer todos os nossos aspectos para a festa, ok? Uhum. Indira, como que foi hoje para você? Excelente, Vi. Sinto que cada vez eu estou mais calada, porém a minha cabeça pensando mais, refletindo mais Se assertiva, voltando para né? dentro, Oi? se voltando para dentro. Mais assertiva. Gente, eu falei, todo mundo já falou, né? Então, Sim. ó, desculpa ter passado do. Ixi, passei bastante hoje. Não xinga, não xinga, tá? Mas obrigado por ficarem comigo e aí a gente volta na segunda-feira. Aí a Soraya, que pena que ela não conseguiu entrar, mas aí depois eu passo amanhã a gravação, tá bom, gente?
Beijo Ok. para vocês e treinem essa semana esse tipo de coisa. Tchau, tchau. Beijo. Boa Beijo, semana. beijo, meninas. Boa Boa noite, semana. meninas. Boa noite, Boa noite, tchau, tchau. Boa noite.